Glória a Deus. E abram comigo no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Do versículo 13 em diante. Marcos 4:13 diz assim: E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas, tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Senhor, fala aos nossos corações nesta manhã, edifica-nos na tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, é uma das parábolas mais impressionantes de Jesus, porque essa parábola é uma parábola que passa conceitos ou princípios muito contundentes a respeito do funcionamento do reino de Deus e a respeito da natureza da palavra. Então, normalmente você tem parábolas na Bíblia que apontam para um determinado conceito, não é? Essa parábola, ela atinge duas áreas muito vitais da nossa vida cristã. Tá? A natureza do reino de Deus, o que é o reino de Deus e como ele funciona. E número 2, o DNA, ou a natureza da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus e como que ela se manifesta ou se estabelece no meio do povo de Deus. E o que eu li para vocês agora é Jesus explicando para os seus discípulos a parábola. Eu li para vocês a explicação da parábola. No início do capítulo, do verso 3, ele diz que o semeador saiu a semear. E no verso 4 ele diz: aconteceu que semeando, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Uma parte da semente, preste atenção, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e as aves comeram. Verso 5, a outra caiu sobre as pedras, ou sobre os pedregais, onde não havia muita terra, logo nasceu, porque não tinha profundidade. E a outra caiu, verso 7, entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E verso 8, a outra caiu em terra boa. Então, deixa eu começar esse texto pela parte de Jesus contando a parábola, e aí eu aplico com vocês na explicação que Jesus deu desta parábola. Em primeiro lugar, Jesus disse algo certa vez muito interessante. Ele disse: ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu. E de novo ele disse que ninguém conhece o Pai, ninguém vem ao Pai, senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, duas coisas. Ele diz que ninguém conhece o céu melhor do que ele,
E ele diz que ninguém pode alcançar uma revelação de Deus Pai, a menos que ele, Jesus, queira revelar. Então, esses dois princípios norteiam o que nós queremos entender, por exemplo, desta parábola. Quando ele diz, ninguém subiu ao céu senão o Filho do Homem que está no céu. Ele está dizendo o seguinte, se você quiser saber qualquer coisa a respeito da funcionalidade do céu, você precisa prestar atenção nas coisas que eu digo. Nós temos que ter muito cuidado para, estando na igreja durante muito tempo, passar a tratar as palavras de Jesus como se fosse a palavra de qualquer outra pessoa. As palavras de uma boa pessoa. Às vezes a gente passa a ler as palavras de Jesus como se estivesse lendo as palavras de mais uma boa pessoa. De uma pessoa muito bem intencionada. E Jesus não é uma pessoa bem intencionada apenas. Jesus não é apenas uma boa pessoa. Jesus é o próprio Deus encarnado em forma humana e que conhece o céu e o Pai melhor do que qualquer outra pessoa que já pisou na face da terra. Se eu falo para você, eu estive, deixa eu ver um lugar onde eu estive que provavelmente vocês não estiveram. Se eu falar, eu estive em Cuba, por exemplo, eu estive em Cuba durante 12 dias em Cuba, há alguns anos atrás. E eu começo a descrever para você Cuba, e você começa a bater boca comigo. Não, mas eu vi numa foto assim, assim, assado. Não, mas eu vi num filme. Eu falei, ei, eu estive lá. Eu fiquei 12 dias, eu andei no país, eu visitei pessoas, eu andei pelas ruas. A minha palavra tem que ter um poder maior do que a sua palavra de que viu em filmes, em fotos que alguém te contou. Eu estive lá. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu conheço o céu de uma forma que você não conhece, eu conheço a funcionabilidade do reino de Deus de uma forma que você não conhece. E eu estou dizendo para vocês que a natureza do reino de Deus pode ser muito bem definida ou tipificada pela natureza da semente. Em outra parábola, ele diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda, uma semente de mostarda. Alguém já viu uma hortaliça, uma mostarda? Alguém já viu o pé de mostarda? É uma hortaliça que cresce e fica desse tamanho assim, parece uma coisa gigantesca. Diferente de um pezinho de alface que é desse tamanho, diferente de uma cebolinha verde. A mostarda é um negócio enorme, grande, Tem mostarda lá? E que realmente pequenos passarinhos vêm e se escondem debaixo dos seus galhos e tal. E Jesus diz, não, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Um grão de mostarda. Que é a menor das sementes, está entre as menores das sementes. Mas quando germina e nasce, gera uma das maiores hortaliças. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o reino dos céus é anti-vaidade. Número 1, o reino dos céus é anti-vaidade. O que isso significa? Que se Deus quisesse exalar grandeza, prepotência e onipotência são duas coisas completamente diferentes. O prepotente normalmente não é onipotente, porque onipotente é só Deus, e Deus não é prepotente. O prepotente é aquele que quer demonstrar poder, aquele que quer demonstrar domínio, aquele que quer demonstrar força. O onipotente é aquele que é poderoso, que é forte e cheio de domínio. E ele não precisa ficar esfregando isso na cara de ninguém e exigindo coisas. Por isso ele compara. Por que ele não comparou o rei? Qual seria aí, talvez, uma das maiores sementes que vocês conhecem? Na minha cabeça vem o abacate. Tem alguma semente maior do que o caroço de abacate? Alguém lembra aí? O de manga? Talvez o de manga, o de abacate, enfim. Se ele quisesse expressar arrogância por ser grande e poderoso, ele, não, o reino dos céus é como um caroço de manga. Como um caroço de abacate, que é quase maior do que a fruta. Quem já viu o piqui? Piqui é um negócio que tem um caroço grande e tem uma pequena camada por cima, que tem um gosto horrível e que todo mundo diz que é maravilhoso com arroz.
Então, não. Ele diz, não, o reino dos céus, ele se parece com um grão de mostarda. O que significa para você? Pensa agora no raciocínio que eu estou desenvolvendo. É que o reino de Deus é discreto. O reino de Deus é discreto. Ele começa de forma suave, ele começa de forma imperceptível. Quando ele entra no coração de uma pessoa, nem todo mundo inicialmente percebe, porque a mudança de vida vem gradativamente. A transformação é processual. Os seus atos, os seus hábitos vão mudando gradativamente. Assim como uma hortaliça, você planta uma semente do que quer que seja, e no dia seguinte você não vai chegar lá e encontrar um pé frondoso daquela planta. Não, por isso que no versículo 23 do próprio capítulo 4, ele dá o processo, ele diz, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio da espiga. E qual é a melhor fase para se matar uma planta? É na erva, é quando ela começa a botar a cabecinha para fora, lá a folhazinha para fora você vem por um descuido qualquer, pisa em cima, acabou, você matou aquela planta. Porque há um potencial muito grande nela, e você pode pegar pega aí essas araucárias aí, essas árvores gigantescas, centenárias, que precisa de 6, 7, 10 homens de mãos dadas para conseguir abraçar uma árvore daquela, um tronco daquele. Mas um dia aquela árvore poderia ter sido esmagada pelo pé de uma criança. Mesmo ela tendo dentro de si o potencial para ser algo grandioso, glorioso e maravilhoso. Irmãos, olha quanto ensino tem nisso aí, que teria que ser uma escola bíblica para ensinar isso. Olha quanto ensino tem nisso aí. O seu potencial, escute bem, o seu potencial não é garantia de que você vai obter sucesso. Não é. Cansei de ver pessoas com grande potencial fracassarem. Porque elas abrem portas e elas permitem ser pisadas em momentos que elas deveriam estar protegendo seus corações. Elas deveriam estar se alimentando da palavra, deveriam estar em comunhão com Deus, sendo cuidadas e pastoreadas. Porque elas estão em processo de formação. Mas a vaidade, que é a mãe da prepotência e do orgulho, vocês sabiam que a vaidade é um dos sentimentos mais discretos e imperceptíveis no coração do homem? Porque vaidade não pode ser detectada com um vaidômetro. Não existe um vaidômetro, deixa eu ver aqui. Não tem. Seria fantástico se tivesse. Eu estava mostrando para a Zanda ontem aparelhos que conseguem ouvir o som das plantas. Já viram isso? Que coisa magnífica. Vocês já viram isso? Que as plantas emitem um som, uma frequência, e essa frequência pode ser lida pelos aparelhos apropriados e transformar aquilo em som. É uma coisa impressionante. E a pessoa tivesse um vaidômetro, um aparelhinho para detectar a vaidade das pessoas, porque vaidade é algo oculto, enrustido lá dentro do coração. É tão secreto, tão secreto, tão secreto, que só o Espírito Santo é capaz de detectar. Se houver qualquer vaidade no meu coração, você não consegue ver. Porque o vaidoso disfarça muito bem a vaidade. Muito bem. Qualquer pessoa que quiser disfarçar o sentimento de vaidade, consegue disfarçar com naturalidade, sem problema nenhum. Mas o Espírito Santo detecta lá no íntimo. E a vaidade é a mãe da prepotência e do egoísmo, da soberba. É a vaidade que gera todos esses sentimentos. E tudo isso é incompatível com a natureza do reino de Deus. No reino de Deus, eu tenho que aceitar o desafio de passar por um processo de crescimento paulatino. E aceitar os riscos do processo de crescimento. Como um grãozinho de mostarda que é lançado no solo, na terra, e ali fica, daqui a pouco começa gradativamente, aí você passa lá uma semana à frente, 2 semanas à frente, tem uma pontinha verde desse tamanho brotando do chão. Uma coisinha assim, pequena.
Uma semana depois tem um negocinho assim, mas outra depois eu não sei qual é o ciclo. Qual é o ciclo, mais ou menos, para nascer e ficar adulta? Você sabe? Você que plantou lá? Dá quanto tempo? Na verdade, a mostarda tem uma particularidade. Ela não morre. Ela vem esse inverno, a neve toda. Assim que começa a esquentar, ela bota só. Olha só. Por isso que o texto diz, né? O texto diz no verso 26, a terra por si mesma frutifica. O texto diz assim, o reino dos céus é assim como se o homem lançasse semente à terra e dormisse. Tenho certeza que quando a Cida plantou essa mostarda, você não ficou lá 24 horas sentada assim, olhando, né? Orando e clamando, Senhor, por favor, que nasça essa mostarda. Não, ela foi dormir. Um belo dia ela acorda e ela chega lá, tem um sinal de enhal. Semeei uma vez só e agora todo ano ela brota por si mesma. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Todo ano aquilo vai dar fruto, porque ela plantou e ela esperou o processo. Diga comigo, o processo é o segredo. Então, voltando aqui para o raciocínio do texto em si, Jesus dá essa compreensão. Ok, eu entendi, Senhor, a natureza do reino. Tudo no reino de Deus é processual. Tem nada instantâneo no reino de Deus. Tudo é processual. Até os de repente, sabe aquele, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, de repente veio do céu um som de um vento impetuoso. Ok, a pergunta é, de repente para quem? De repente para Lucas, que está contando a história, ou de repente para quem estava lá dentro do cenáculo? Porque para quem estava dentro do cenáculo, não foi nada de repente, eles estavam lá já há dias, clamando, chorando, orando, esperando, obedecendo uma ordem de Jesus, não saiam de Jerusalém, mesmo com risco de vida. Você imagina se nós estivéssemos agora num país perseguidor da igreja, e todos nós nesta sala aqui estivéssemos correndo risco de vida, e tem um estado vizinho aqui onde nós estaríamos seguros, e aí vem o Senhor e diz conosco assim, não saiam de Framingham. Senhor, mas o senhor está sabendo que nós estamos correndo risco de vida? A qualquer momento eles podem invadir esta sala aqui e começar a matar todos nós? Sei, não saiam de Framingham. Esperem. Fiquem. Quantos sabem que Deus não tem medo de nada? Deus não tem medo de ninguém. Deus não tem medo de ameaças. Isso é ser onipotente. Você está entendendo a diferença entre onipotente e prepotente? O onipotente é aquele que tem todo o controle. É aquele que exerce de fato toda a autoridade. E o maravilhoso, ele transita entre as nossas falhas, pecados e imperfeições. E ele faz o seu plano acontecer. Porque ele é onipotente. Todo o poder está nas suas mãos. Ele governa todas as coisas. E quando ele conta a história do semeador, que eu não vou nem entrar aqui agora na natureza do semeador, porque isso seria uma outra mensagem, ele mostra que o semeador não é responsável pelo resultado da semente. O semeador é responsável em lançar a semente. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu estou aqui lançando sobre a semente da palavra. Oi. Eu estou lançando na vida de vocês, nesse momento, os pregadores que pregaram aqui na minha ausência, lançaram sobre a sua vida sementes da palavra. Qualquer pregador que venha e suba neste altar, lança sobre mim e sobre você sementes da palavra. Uma vez que eu estou aqui lançando essas sementes da palavra na sua vida, eu não sou responsável pelo resultado dessa semente. Eu sou responsável por lançar a semente. O responsável pelo fruto desta semente é você, que é a terra boa. Você é o responsável. E ele fala sobre quatro tipos de solo, ou 4 tipos de ambiente. Ele fala sobre a beira do caminho, ou junto ao caminho. Ele fala sobre as pedras, os pedregais, não é?
ele fala sobre os espinhos, ele fala sobre a terra boa. Quando ele fala sobre o junto ao caminho, ele diz que uma parte da semente, portanto, eu estou aqui lançando sementes. E essas sementes, quando eu lanço essas sementes, ou quando você está pregando para alguém, você está sentado num grupinho de amigos, com 10 amigos, e você está falando de Jesus, você está lançando a palavra para aqueles amigos. Você não sabe exatamente que parte daquela semente que você está lançando que vai cair à beira do caminho, sobre as pedras, entre os espinhos ou em terra boa. Você não sabe. Mas você, como semeador, você lança a semente. E a responsabilidade é da terra, do coração de cada um, para fazer com que aquela semente brote ou não. Quem está entendendo? E junto ao caminho, representa, ele dá a explicação um pouco mais à frente. Eu vou avançar um pouco para lá agora. No verso 13, no verso 15 ele diz: e os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração. E da mesma sorte, os que recebem a semente sobre... Ok, vamos dar pausa aqui primeiro. Vamos primeiro falar sobre junto ao caminho. Veja bem, é o único momento da explicação que ele envolve diretamente Satanás. O único momento que ele diz: os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, logo vem Satanás. Então escute bem. Imagine que você está andando por uma estrada, ou dirigindo, ou pedalando a sua bicicletinha, e você passa e tem uma pessoa parada no meio, junto ao caminho, no meio do trecho. Você está indo embora para algum lugar, você está saindo de um lugar para o outro, e de repente você passa numa estrada deserta, vamos usar a roça, né, a nossa roça, a antiga roça, e você passa numa determinada estrada, está lá uma pessoa parada à beira do caminho, no meio do trecho, fazendo absolutamente nada. O que Jesus está tentando nos dizer é exatamente isso, são de pessoas que não têm destino. Pessoas paradas no meio do caminho são pessoas que não avançam, são pessoas que não têm um projeto claro de vida espiritual. Elas são facilmente atingidas por coisas que acontecem. E são as pessoas mais fáceis para serem atingidas por Satanás. Porque Jesus conecta diretamente as pessoas que estão à beira do caminho com a capacidade de Satanás tirar as coisas do coração do outro. O Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém e não se assenta. Anda, detém e assenta. Ou seja, aquela pessoa que não para de andar, ela dificilmente vai se deter. E ela jamais vai se assentar. Eu só vou me deter o dia que eu parar de andar. Parei de andar, pronto, eu já cometi o segundo pecado, que é me deter. O primeiro pecado é parar de andar. O segundo pecado ou o segundo erro é me deter. E logo em seguida eu vou cometer o terceiro, que é me assentar. Então a caminhada espiritual tem que ser algo constante, algo permanente. Aquele que perseverar até o fim, o que acontece com ele? Será salvo. No reino de Deus não existe direitos por uso capião. Alguém sabe o que é isso aqui? Tem uma geração nova que eu acho que não vai saber o que é isso, né? Uso capião no Brasil é o seguinte: a pessoa chegava e invadia uma terra lá, ou morava num lugar lá qualquer, que não era dele, mas ficava lá. E 30 anos depois, a pessoa passava a ter o direito de legalizar aquela terra em seu nome. Por quê? Porque morou lá tempo demais. Usou muito tempo. Aí, uso capião. Então, ia para a justiça e legalizar. Eu sei que a minha irmã ganhou um terreno assim, com essa brincadeira. Num lugar caríssimo, que depois vendeu, enfim. Mas a minha irmã foi beneficiada com isso. No reino de Deus não existe isso.
Uso capião. Ah, não, eu tenho direito aqui por uso capião, porque eu sou crente há não sei quantos anos, eu isso, eu aquilo, eu estou na igreja. Não existe esse tipo de direito no reino de Deus. O reino de Deus funciona com você em constante movimento. Jesus disse assim: o Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O tempo todo, Jesus chegava em Cafarnaum, saía de... Você pode ler os evangelhos para você ver, porque ele morou em Cafarnaum, foi o lugar onde ele morou mais tempo, para você ver se o evangelho não é isso o tempo todo. E chegou ele de novo em sua cidade, não sei o que lá, e papapá. Aqui no próprio verso, no próprio capítulo 4, tem uma história dessa, né? Quando ele cura um paralítico, porque ele tinha acabado de chegar na sua cidade, vindo de outras vilas, daí a pouco vem aquela multidão, 4 homens com um paralítico, e traz, ele vai e cura o paralítico, e aí no texto seguinte, ele então saiu para ir não sei para onde, para tal lugar, ele não parava. Ele não parava. Tudo bem, existe a peculiaridade de que Jesus sabia a missão dele, ele sabia. Ele sabia que ele tinha 3 anos e meio para cumprir com a sua missão, ele não podia perder 1 minuto, ele não podia perder tempo. É verdade. Mas, por outro lado, ele está nos ensinando um princípio. Por isso que em Marcos 16 e também no livro de Mateus 28, ele diz claramente, ele diz, ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Aí esse crer e ser batizado para ser salvo e o não crer para ser condenado se encaixa dentro do perfil das sementes. Aí eu pergunto para você, porque só você pode responder para você mesmo. Você continua caminhando ou você parou à beira do caminho? Porque escute bem por que eu comecei essa mensagem falando que Jesus é a pessoa que entende de céu melhor do que qualquer outra pessoa. Para você entender que se você estiver à beira do caminho, Satanás tem você na mira. Aqui está a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é separada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira aquilo do coração da pessoa. Por que Satanás tem o poder de tirar a palavra do coração das pessoas que estão à beira do caminho? Porque quem está à beira do caminho não tem destino, não tem propósito, não tem rumo, não tem objetivo, não tem nada. Você está à beira do caminho. A história de Abraão começa, sabe como? Quem lembra como começa a história de Abraão? A história de Abraão não começa com Abraão. A história de Abraão começa com o pai de Abraão. E a Bíblia diz que Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, a terra para onde Abraão foi depois. Diz, mas chegando em Harã, ficou ali. Harã é a metade do caminho, mais ou menos metade do caminho. Eu te pergunto, você não acha estranho, você não acha coincidência demais que Terá tenha tido o mesmo ímpeto que depois Deus colocou no coração de Abraão, dizendo, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar, que era a terra de Canaã. E anos antes Terá tem o mesmo impulso. A Bíblia não dá detalhes, mas você não acha muita coincidência? Coincidência demais que o pai do cara tenha tido o mesmo impulso. Não, vamos embora todo mundo para Canaã. Vamos embora. Ok, será que... Posso eu aqui imaginar, posso eu sonhar que talvez Terá tenha tido algum tipo de experiência com Deus e que Deus tenha tentado, talvez, levá-lo para Canaã, que facilitaria muito, por exemplo, a vida de Abraão. Mesmo que o plano de Deus não fosse com Terá, olha o quanto que facilitaria a vida de Abraão. Está entendendo nós, pais aqui, como que nós podemos facilitar a vida dos nossos filhos? Como, apóstolo? Não ficando à beira do caminho. Só isso já é uma bênção para os nossos filhos, para a nossa família. Quando nós decidimos, eu não vou parar, eu vou avançar, eu vou... Quem viu aquele vídeo de uma maratona aí, uns anos atrás, eu acho que numa Olimpíada, de uma corredora da maratona,
que foi a última a chegar, mas foi a mais famosa da maratona. Lembra desse vídeo? Ela deu cãibra no corpo inteiro e ela cruzou a linha de chegada assim, ó. Já tinha chegado todo mundo, o cara que passou em primeiro lugar já estava no restaurante comendo. Mas todo mundo lembra dela e não lembra do vencedor. Quem foi o vencedor daquela maratona? Você não lembra, eu não lembro, mas eu lembro dela. Por quê? Porque o exemplo dela foi muito maior, muito mais forte do que o exemplo do vencedor da maratona. Qual é o exemplo que ela deu? Perseverança! Eu fico imaginando quantas vezes passou na cabeça daquela mulher, sei lá, 2 quilômetros ainda faltando para a maratona, e ali na cabeça dela, se eu parar tudo isso, essa dor passa, se eu parar tudo isso resolve, se eu parar eles vão me ajudar, vão me dar água, vão me socorrer. Quantas vezes deve ter passado na cabeça daquela mulher que bastava ela parar? Bastava ela parar no meio do caminho que toda aquela dor ia desaparecer. Mas dentro dela tinha algo que não dá para explicar. Essa perseverança, essa capacidade de continuar. Seja qual for o preço ou a consequência, dizer, não, eu vou continuar. Mas rapaz, você está quase lá. E tem um cara, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas pela dica que eu vou dar, vocês vão achar os vídeos dele no YouTube. Ele é chamado de Iron Man, o Homem de Ferro. Esse cara, ele venceu uma maratona com o pé quebrado. Esse cara correu parte da maratona com o pé quebrado. David Goggins. David Goggins. Depois, por favor, vocês querem ver um vídeo motivacional? Assista o vídeo desse cara. O Homem de Ferro. Ele queria bater um certo recorde, ele falou, eu vou fazer. E ele foi. E aí chegou num certo ponto que ele quebrou o pé. O que qualquer ser humano normal faria, pelo amor de Deus? Eu quebrei o pé, você quer justificativa melhor do que essa para eu poder parar? Para eu sentar à beira do caminho? E falar, ok, tentei, mas quebrei o pé, paciência. Pois eu não sei do que esse cara é feito, por isso ele é chamado de Iron Man, o Homem de Ferro. Porque ele conta o testemunho dele, que ele dizia, a única coisa que eu fazia era dizer para a minha mente, essa história de pé quebrado é coisa da sua cabeça. O seu pé está perfeito, você vai chegar até o final. E cada passo que ele dava, que aquela agulhada, aquela dor vinha bater aqui em cima, ele dizia, isso aqui é coisa da minha cabeça, eu vou chegar até o final. E ele foi correndo com aquele pé quebrado e chegou ao final. E fez o que tinha que fazer, chegou ao final. Hoje eu estou aqui, David Goggins, estou aqui citando o nome do cara. Ele nem sabe que eu existo. E eu estou aqui citando o nome do cara, porque ele fez algo extraordinário. Que não deveria ser extraordinário, mas que é não desistir. Não desistir. Continuar caminhando, continuar avançando. Eu não tenho nenhum problema de transformar essa mensagem numa série, voltar nela depois, porque eu não vou estourar o horário, fique tranquilo. Mas eu também não vou correr com os pontos desta mensagem. Porque há algo aqui para a gente compreender da parte de Deus. Quando Deus olha para nós, o que ele enxerga? O que Deus enxerga quando ele olha para nós? Ele enxerga terra boa, pessoas sobre quem a semente da palavra vai ser lançada e vai gerar 3 tipos de fruto, ou 3 instâncias, que eu não vou falar disso hoje, lógico. Eu não vou chegar nesse ponto hoje, mas domingo que vem a gente prossegue, eu chego lá.
Quando ele fala da terra boa, ele fala de 3 instâncias de fruto: 30, 60 e 100. Parece simples isso aqui, mas não é. Isso aqui é de uma profundidade assustadora. Você sabe que as letras hebraicas têm números, né? E basicamente ele está citando 3 letras hebraicas aqui: o Lamed, o Samek e o Kof. 3 letras hebraicas, uma que vale 30, uma que vale 60, outra que vale 100. E o significado de cada uma dessas letras, que nós vamos chegar nisso na próxima semana, é assustador. Qual é o perfil progressivo de uma pessoa cujo coração é terra boa? Por que algumas pessoas nunca chegam a lugar algum? Você já observou que tem gente que fica se debatendo com as mesmas coisas a vida inteira? A vida inteira se debatendo com as mesmas fraquezas, os mesmos pecados, as mesmas dificuldades, as mesmas manhas. Adultos que parece que não chegaram à idade de adulto, fazem bico por qualquer coisa. Vocês já perceberam isso ou não? No Nepal tem demais. Tadinho dos nepaleses, ainda bem que eles não entendem português, né? Por que eu uso sempre aquela frase, que os ausentes não fazem história? Pensa comigo. Porque não fazem. Ausentes não fazem história. Ausentes não constroem nada. Ausentes não levantam um tijolo. Quem faz história são as pessoas que estão presentes, que estão lá, que estão fazendo, que estão dando contribuição. E como que você acha que Deus vai contar a sua história amanhã? Como que a sua história vai ser contada? Se Jesus estivesse contando uma parábola hoje com Jefferson Neto em mente, como é que seria essa parábola? Como? Se ele tivesse que contar uma parábola incluindo Jefferson Neto, incluindo você, como é que seria? Mas, e eu vou encerrar nesse ponto 15, a gente continua depois. Mas ele dá uma dica aqui também no 15, poderosa. Então agora eu quero que você preste atenção nisso aqui. Já que você me tolerou até agora, que é a parte mais difícil da mensagem, agora preste atenção nisso aqui, na dica que ele dá. Olha bem. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles a ouvido, logo vem Satanás. Então ele dá a dica qual é o momento exato que Satanás te ataca para que você não saia da beira do caminho. Você sabe qual é o momento? Esse momento agora que você está ouvindo a palavra. É esse o momento, esse agora o momento em que a palavra entra no teu coração, em que alguém está ministrando na sua vida, ou que está semeando, Satanás está, de alguma forma, lançando dardos para impedir que você se quebrante. E qual é o instrumento do diabo? Só para você entender que tudo que eu venho falando do começo até agora está interligado. Você sabe qual é o instrumento do diabo? Qual é o ponto de ligação do diabo para fazer isso acontecer? Vocês têm noção do que seja? Vaidade. É a vaidade no coração que é o ponto de contato que o diabo usa para, no momento em que a palavra está sendo semeada, porque esse é o momento de transformação, esse é o momento que Deus muda a vida das pessoas. É esse momento aqui. Independente do pregador, porque não é o pregador, é a palavra que o pregador está dizendo. Esse é o momento em que vidas são transformadas. Então o que Satanás faz? Opa, atenção, para tudo, que tem semente sendo lançada em corações. E eu não quero que o pessoal que está à beira do caminho saia da beira do caminho. Então Satanás aciona os seus asseclas, os seus malignos, para começar a ativar a vaidade no coração das pessoas, porque é a vaidade no coração do homem que impede que o homem se quebrante para Deus.
é a vaidade. Muito se fala de Pedro, por exemplo. Pedro era o Pedrão, Pedro era isso, Pedro era cabeça dura, Pedro papapá, Pedro tal. É verdade, Pedro fez muita bobagem. Mas pensa comigo, quantos de nós teria resistido Jesus olhar bem no olho da gente e dizer, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas da carne? Quantos de nós voltaria no culto seguinte com Jesus? Porque falar de Jesus hoje, porque Jesus hoje é um mito. Além de ser real, verdadeiro, ele também é um mito. Porque você não consegue ver Jesus aqui. Jesus não está sentado numa cadeira dessa fisicamente. Então, hoje ele é o Senhor Todo-Poderoso. Mas eu quero que você se transporte agora para a época em que ele estava andando com você de um lado para o outro, suando, sentindo fome, sede, vontade de dormir. No dia a dia, andando com você de um lado para o outro, deitado numa grama ali porque estava cansado. Pedindo água para uma mulher samaritana. Eu quero que você imagine agora esse Jesus e de repente ele olha para você, Jefferson Neto, você, Juca das Couves, e ele vira para você e fala assim, para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas da carne. E eu te pergunto, quantos de nós nesta sala voltaria no culto seguinte para chegar lá e aplaudir Jesus, falar, é o Senhor, é o Filho de Deus? Então, o que eu quero dizer de Pedro? É que Pedro foi um carinha complicado. Mas Jesus escolheu Pedro por alguma razão. Uma das razões era esta. Pedro conseguiu passar pelas maiores repreensões. Pedro conseguiu passar pelo discipulado mais duro que você puder imaginar. Mais duro que você puder imaginar. E romper do lado de lá, e não parar à beira do caminho. E quando ele tentou parar à beira do caminho, Jesus foi lá na beira do mar e falou, Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, continua. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então continua, Pedro. Pedro, tu me amas? E aí se entristeceu por Jesus dizer 3 vezes, amas-me. E Jesus disse, continue então, apacenta as minhas ovelhas. Não pare na beira do caminho. Não pare. Não se deixe levar por circunstâncias, por dificuldade. Motivo para parar, todos temos. Todos temos. Eu garanto para você. Cada uma pessoa aqui nesta sala tem um motivo para parar por alguma razão. Um argumento qualquer. A reivindicação de algum direito, de um uso capião qualquer aí no mundo espiritual. Mas a palavra de Jesus é, não pare. Não pare. Haverá momentos em que você vai se sentir honrado, há momentos que você vai se sentir diminuído, desprezado, há momentos que você vai se sentir com dificuldades no coração, há momentos em que você vai achar que as pessoas não se importam com você. É verdade. Mas a palavra de Jesus é, nada disso vai ser justificativa no dia que eu for distribuir os galardões. No dia que Jesus for distribuir os galardões que Jesus chegar e falar assim, ok, vem cá, Tunico. Peraí, Tunico, eu estou vendo aqui que tem pouco galardão aqui para você, quase nada. O que aconteceu contigo? Ah, Senhor, sabe como é que é? Eu fiquei na beira do caminho, porque fulano falou que o meu nariz é torto, porque ciclano disse que a minha unha é encravada, e aí quando eu tentava sair da beira do caminho, vinha ciclano e falava isso, dizia aquilo, e papapá. O que você acha que Jesus vai fazer? Ah, não, então está justificado. Traz aqui essa bandeja de galardões, dá tudo para o Tunico, porque tadinho, ele tem muitas razões para ter ficado à beira do caminho. Você acha que é isso que Jesus vai fazer? Diga comigo, ausentes não fazem história. Ouvi essa frase a vida inteira do meu pastor. A vida inteira eu ouvi essa frase do meu pastor. Os ausentes não fazem história. Os ausentes têm justificativa do porquê não fizeram. Os presentes são os que fazem acontecer. Porque os presentes são aqueles que passaram por todo o percurso e não ficaram assentados à beira do caminho, chegaram no destino final. Chegaram no destino final.
Pense nos discípulos no caminho de Emaús. Os caras estavam frustrados, sim ou não? Sim ou não? Muito frustrados, não estavam? Mas não pararam. Caminho de Emaús. Aí vem Jesus também. Oi, tudo bom? O que vocês estão conversando aí? Como assim? O senhor não está sabendo? Sabendo de quê? Ué, o senhor é novo aqui? O senhor é recente aqui? O senhor é forasteiro? O senhor não está sabendo o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Varão justo, poderoso em obras, que nós achávamos que restauraria Israel, mas agora já é o 3º dia que ele está morto. Falando com o próprio Senhor. Você está fora da internet tem muito tempo? Você não tem uma conta no Instagram? Aí Jesus, não estou sabendo, me contem, como é que é? Não, e aí começa a falar, frustrados, mas há um detalhe a respeito dos discípulos no caminho de Emaús. Você sabe por que eles descobriram depois que Jesus era aquele homem andando com eles, com os cravos nas mãos, com as marcas, eles viram que era o Senhor. Você sabe por quê? Porque frustrados ou não, eles não pararam. Jesus nunca ia se revelar no meio do caminho. Jesus se revela sentado à mesa, partindo o pão. É esse o momento de Jesus se revelar. Jesus se revela numa roda de grupos pequenos. Jesus se revela num culto como esse. Jesus se revela quando você está a sós com Ele no seu quarto em adoração. É nesse momento que Ele se revela. A forma dele se revelar não é pegando você parado em algum lugar qualquer, num ponto de ônibus, esperando sabe lá Deus o quê. Não. Porque Ele valoriza quem chega lá. Diga, eu preciso chegar lá. Ele valoriza os que chegam. E aí, com aquela frustração toda, Jesus fala, mas pera um pouquinho, vocês não lembram também que no Velho Testamento está dito isso, que os profetas falaram isso e aquilo, e Jesus foi falando, de repente vai chegando no lugar, olha a estratégia, diz a Bíblia que chegou no lugar que tinha uma bifurcação, e Jesus ia seguindo adiante, ele fala, não, por favor, vem conosco, entra na aldeia conosco, por favor, come conosco, se hospede conosco. Aí Jesus vai e se assenta com eles à mesa, quando Jesus parte o pão. Aí a Bíblia diz, aí os seus olhos se abriram. Mas se abriram porque eles não ficaram à margem, à beira do caminho. Eles chegaram no destino final. Eu quero declarar que você não ficará à margem do caminho. Satanás não vai coletar a semente que acabou de ser lançada no seu coração. E, trust me, ele vai tentar. Quando você sair daqui, ele vai tentar, vai ativar a sua vaidade. Para tentar roubar de você a palavra que caiu no seu coração neste momento. E no domingo que vem falaremos sobre as pedras, sobre os espinhos e sobre, se der tempo, falaremos sobre tudo de uma vez, senão eu vou jogando isso de domingo em domingo até terminarmos esse assunto, porque esta palavra Deus me deu enquanto eu estava em retiro de oração e é uma palavra que nós precisamos como igreja. Coloque-se de pé, por gentileza. Nós temos aqui um testemunho da Elisandra, deve ser isso? Elisandra, que havia pedido oração para um menino de 3 anos, que estava entubado, e hoje ele saiu da intubação, está se recuperando, comendo e falando. Então está testemunhando que realmente valeu ter orado por este menino. E a Euseli pede oração para o filho Nicolas, rompeu o ligamento do joelho 2 vezes. Está clamando pela sua recuperação. O Nicolas, levante a sua mão comigo para este papel e diga, em nome de Jesus, nós declaramos recuperação para a vida do Nicolas. Enviamos um anjo do Senhor
lá onde está o Nicolas, para colocar o seu joelho de volta no lugar. Em nome de Jesus. Seja curado, Nicolas. Em nome do Senhor. Graças a Deus. Coloca a mão sobre o seu coração neste momento. Oh, Santo de Israel. Santo, 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 Santo de Israel. Nós te amamos, meu Senhor. Nós te amamos, meu Senhor. Esses minutos agora são preciosos, porque são minutos em que você pode dizer para o Senhor. Faça confissões a Ele, ninguém precisa saber. Mas se o Espírito Santo liberou algum rema na sua vida nesta manhã, diga para Ele, peça ajuda. Fala, Senhor, me ajude. Eu não quero amanhã virar estatística de alguém que ficou à beira do caminho. Eu não quero virar estatística de alguém cheio de promessa, cujas promessas nunca se cumpriram. Diga isto para o Senhor nesta manhã.